Se você quer autoridade, autoridade no mundo espiritual, quer poder no mundo espiritual, não há autoridade sem santidade. A santidade traz autoridade. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. Louvado, adorado, glorificado, exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Tu és digno, tu és merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Aqui estamos nós para te exaltar, para te louvar, para declarar que tu és o Senhor, o soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, o Deus de todas as nações da terra. Louvado, adorado. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Vamos falar com Deus. Oh, meu santo e poderoso Deus, quanta gratidão, Senhor, em nossos corações. Talvez não tenhamos nem dimensão da profundidade do sacrifício na cruz. Temos uma pequena noção do que representa tudo que o Senhor fez por nós. Mas eu peço, Senhor, nos revele, nos dê entendimento profundo. Como igreja do Senhor, nós estamos aqui hoje para louvar, adorar, glorificar o teu santo nome, para dizer que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Santo dos Santos, aquele que é digno, aquele que é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, aquele que é digno de ser louvado, adorado, glorificado, exaltado, magnificado, aquele que nos amou com amor tão profundo que não conseguimos ter a dimensão da profundidade desse amor, e continua nos amando. Como igreja do Senhor, nós estamos aqui para render graças, te adorar, te glorificar, exaltar o teu santo nome. Como igreja do Senhor, nós estamos aqui nesse domingo que lembramos, que comemoramos a ressurreição do Senhor. E eu te louvo por isso. Que o Espírito Santo possa ungir os nossos lábios, ungir a nossa boca, para que de nós, da nossa boca hoje saia o louvor que o Senhor merece receber, a adoração que o Senhor merece receber, que o Senhor é digno em receber. Que o Espírito Santo unja-nos da cabeça aos pés, para que nós possamos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração que o Senhor merece receber. Aqui estamos nós prostrados, Senhor. Diga isso a Ele. Diga com fé. Queremos o teu nome.
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Olha essa imagem aqui. Projeta aqui, por favor. Na sexta-feira ele estava passando por isso aqui. Sexta-feira, para cima, por favor. Ele estava passando pela cruz. Sexta-feira ele estava carregando sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados. Ele se fez maldito para que nós nos tornássemos benditos. Ele que nunca pecou se fez maldição para que nós nos tornássemos um povo abençoado, bendito. Sexta-feira, ele pagou o preço. Mas num domingo como este, ele estava ressuscitando. Ele vive. Diga: o meu Redentor vive. Diga: o meu Senhor vive. Diga: o Senhor Jesus vive. Eu quero que você pegue a Ele. Essa imagem é só para a gente não esquecer e tratar como comum, como normal, o que não foi comum, o que não é normal. E é para a gente lembrar outra coisa. Todos nós temos a nossa sexta-feira. Todos nós temos as nossas sextas-feiras da dor, da aflição, que gememos, que somos humilhados, desprezados, muitas vezes sacrificados. A sexta-feira faz parte do processo. Mas para todos nós também, assim como Jesus deixa esse exemplo, chega o domingo. O domingo que nascemos para uma nova vida. O domingo que nascemos para um novo tempo. O domingo que nascemos santos. O domingo que nascemos de novo. Então, o que eu quero deixar para você, que a tua sexta-feira passada pode ter sido a tua última sexta-feira de dor, de aflições, de humilhações, que você gemeu, sentiu tantas dores que só você sabe. E hoje pode ser o seu domingo, o domingo que você nasce para uma nova fase, para um novo tempo. O domingo que você nasce para uma nova vida. Faça desse domingo, esse domingo, o domingo que você começa, o domingo que tudo se faz novo. E a gente começa assim, entendendo, louvando, adorando. Diga: esse é o meu domingo. É o domingo que eu nasço para uma nova vida, para um novo tempo. Não importa quanto eu sofrer, diga: Deus tem um novo tempo para mim.
Diga aí, não importa quanto eu já estou abençoado, Deus tem um tempo melhor ainda para mim. Diga, o meu Redentor vive. Diga aí, eu creio, o meu Redentor vive. Diga, o meu Senhor vive. E eu te louvo, Senhor, eu te adoro. Quero que com as suas palavras você diga ao Senhor Jesus a sua gratidão. A gratidão por tudo que Ele fez por você. Ele vem te acompanhando há anos, Ele vem te guardando, Ele vem te perseguindo, Ele vem te cercando, te chamando, Ele vem te protegendo, porque Ele tem um propósito com você. Talvez você não entendia isso, o chamado, o quanto Ele já vinha trabalhando na tua vida, o quanto Ele estava trabalhando para que você se achegasse a Ele. Diga, eu não entendo, mas eu te agradeço. Hoje eu consigo entender tudo que o Senhor fez, o teu amor me seguindo, o teu amor me perseguindo. Ah, meu santo e poderoso Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, porque o Senhor não desistiu de mim, o Senhor não desistiu, mesmo em meio a tanta rebeldia, tanta dureza de coração, muitas vezes, meu Pai, incrédulo, muitas vezes, meu Deus, no lamaçal do pecado, o Senhor não desistiu de mim, o Senhor não desistiu de mim. Agradeça a Ele, porque com todos os seus erros, mesmo você estando no lamaçal do pecado, Ele vem te cercando, Ele vem te amando. Mesmo você resistindo, fechando, endurecendo o coração, Ele vinha te cercando de todos os lados. O amor dEle, a misericórdia dEle estava sobre você. Mesmo você tendo tudo para não ser nada, você tendo sido gerado num contexto, criado num contexto que não é aquele que você gostaria, mas Ele vem cuidando de você, o amor dEle está sobre você, Ele vem te chamando para um propósito maior. Então diga, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico. Ah, meu Deus, eu quero te glorificar por todo o bem que o Senhor fez por mim, por todo o amor do Senhor por mim, pelo amor do Senhor pela minha casa, pela minha família, pelos meus. Aleluia. O que você tem a dizer a Ele? Você não está aqui por obra do acaso. Não, você não está aqui porque você caiu de paraquedas aqui. Ele já vem te cercando há anos. Ele vem trabalhando para esse momento tão especial, porque o propósito dele com você, com a sua casa, com a sua família é glorioso, é estrondoso. Então agradeça a Ele. Quero te agradecer por me resgatar. Quero te agradecer por me separar. Quero te agradecer, meu Pai. Quero te agradecer, ó Senhor Jesus, pelo teu amor. Eu fui alcançado. Eu fui alcançado pelo teu amor. Eu fui conquistado pelo teu amor. Aleluia. O que você tem a dizer? O que você tem a dizer? Diga. Diga. O que você tem a dizer? Olha onde você está. Muitos de vocês não eram para estar aqui. Muitos de vocês já eram para estar morto. Ele te guardou, Ele te protegeu. Ele colocou anjos ao seu redor. Muitos de vocês não era para estar vivo, mas você está. Muitos de vocês não era para ter uma família, mas Ele te presenteou com uma família abençoada. Muitos de vocês não era para ter chegado aonde chegou, mas a misericórdia, o amor dEle te alcançou. Você é grato por isso? Seja grato por isso. Seja grato por isso. A misericórdia dele te alcançou.
O amor dele te alcançou, seja grato por isso. O que você tem a dizer? Eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te glorificar, Senhor. Eu te amo. Eu te glorifico. Eu quero me aproximar mais do Senhor. Eu quero ter uma comunhão mais profunda com o Senhor. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero te conhecer profundamente, intimamente, Senhor. É o amor dele. Quando eu olho e vejo que nenhum de nós éramos para estar aqui. Nenhum de nós era para ter chegado aonde chegamos. Mas nós chegamos. E não é mérito nosso, é dele. Por isso, seja grato e louve. Adore. Pra te adorar, o véu já se rasgou. Eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. a Ele a honra, a glória, o louvor. A Ele estas palmas, pois é o único digno, é o único merecedor. Receba, Senhor, pois são tuas. Louvado, adorado, glorificado, exaltado, magnificado seja o teu santo nome. Receba. Aleluia. Graças a Deus. Quero que você dê um abraço forte em quem está do seu lado. Fala assim: o nosso Redentor vive. O nosso Senhor, o nosso Redentor vive. Eu recebo. Eu recebo. Amém, amém, amém. Amém. Pode sentar-se, por gentileza. Que maravilhoso. Eu teria muitas coisas para ler. Falar um pouco mais desse momento tão incrível que foi a ressurreição do Senhor Jesus, que nos trouxe esperança, salvação, que nos trouxe vida, mudanças, transformações. Eu vou fazer uma breve leitura sobre logo após a ressurreição de Cristo, que diz assim, ó: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou:
sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Diga comigo, hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Olha, esperávamos, diga essa palavra, esperávamos, que ele era. Não, ele não era, ele é. Ele não era, ele é. Olha que coisa interessante, mesmo a gente ouvindo muitas coisas, nós podemos... Jesus caminhou e fez tantas coisas e falou sobre esse momento, tudo que aconteceria, como seria, que ele seria crucificado, que ele passaria por esse momento. E quando aconteceu, aqueles que estavam juntos, que ouviram tanto, duvidaram. Então, a nossa esperança acabou. Ele era. Não, ele não era. Ele é. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Porém, de manhã bem cedo, ao sepulcro, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e contaram ter tido uma visão de anjos, e esses disseram que ele está vivo. Os anjos disseram, ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito. Mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam em entender? E como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas? Diga isso comigo, diga como vocês custam em entender. E como demoram a crer. Olha que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê entendimento. Nos dê o discernimento necessário para que nós possamos entender tudo o que significa cada palavra do Senhor, cada mensagem, cada palavra profética, cada direcionamento, porque a palavra está se cumprindo e está se cumprindo todos os dias, está se cumprindo de uma forma tão incrível. E diz assim, não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e lhes disse, paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse, por que estão tão perturbados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou o mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou as mãos e os pés, por não crerem ainda. Tão cheios de alegria e de espanto,
Ele lhes perguntou: vocês têm algo para comer? Deram um pedaço de peixe assado. Ele comeu na presença deles. Jesus disse: foi isto que falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Diga em voz alta comigo: então abriu-lhes o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Vamos mais uma vez, diga: então abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Eu lhes disse, está escrito, que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas. Mais uma vez, diga comigo: vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos. Diga comigo: até serem revestidos do poder do alto. Por que é tão importante nós meditarmos acerca disso? Porque, olha que coisa incrível, né? O tema de hoje é um chamado à volta. Diga essa palavra comigo: um chamado à volta. Então, é um chamado à volta, porque ainda nós tivemos um fim de semana aí, um feriado incrível com os nossos jovens. Um dia de derramamento mesmo, de coisas que Deus fez na vida dos nossos jovens, e não na vida simplesmente dos nossos jovens, todos nós que estávamos ali. Eu fico pensando em algumas coisas o quanto é poderosa a palavra, né? O quanto Deus tem trabalhado de uma forma tão incrível, impactante, levantando, ungindo pessoas, ungindo homens, jovens, profissionais, trazendo uma referência, um modelo para a nossa juventude, um modelo que eles não precisam olhar para fora, que eles não precisam buscar inspiração fora, porque a inspiração está dentro. Deus levantando, ungindo pessoas de uma forma tão poderosa e fazendo coisas tão incríveis através, né, dos seus ungidos, aqueles que Ele tem levantado na nossa geração. E eu fiquei pensando numa coisa, né? Quando chegou na minha parte à tarde, depois de passar o dia todo, e eu, por tantos momentos tão incríveis, que foi um dia de um derramar muito especial, um dia que nós tivemos que nos hidratar muito, porque desde a primeira hora até a última hora, foi choro, 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 lágrimas, 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 um derramar em todo momento. Cada um que foi passando, o Espírito Santo usou de uma maneira tão especial, tão impactante, de cura, libertações, transformações, transferência de unção de Espírito. E no final eu fiquei pensando numa coisa. Como é que a obra de Deus é uma coisa tão incrível? Eu escutei meu nome ser
pronunciado inúmeras vezes, de cedo à tarde. A direção que o bispo me deu, a conversa que eu tive com o bispo, a palavra que o bispo me deu, aquilo, e eu cheguei no final da tarde, eu falei... Depois alguém chegou e me abraçou e falou, eu quero dessa unção para fazer a diferença. Eu pensei comigo, quem é o bispo, né? O que o bispo pode fazer? É só um improvável que acreditou na palavra. É só um improvável que crê profundamente no que está escrito. É só um improvável que se permitiu, que não tem tido medo de acreditar e declarar a palavra, de profetizar, de ensinar os ensinamentos bíblicos que têm transformado a vida de tanta gente. E é como se eu tivesse algo especial, e o meu algo especial não é diferente de nenhum de vocês. Porque o meu algo especial é acreditar profundamente na palavra e não ter medo de declará-la. Não tenho medo de declará-la, não tenho medo que ela não funcione. Não tenho medo que não dê certo, porque é impossível que ela não funcione. É impossível que ela não dê certo. É impossível vidas não serem transformadas, é impossível ela não se cumprir, é impossível Deus não pegar o pequeno e levantar, é impossível Deus não curar destinos, é impossível Deus não curar aquilo como está escrito na sua palavra, é impossível. E aí nós vemos que ela está sendo transferida, e ela está entrando em corações, e ela está mudando histórias, ela está mudando vidas. É um chamado à volta. Tem um chamado poderoso à volta. À volta o que, bispo? Deixa eu ler algumas coisas com você. Eu quero que você... Nós estamos naquela geração, a geração de Deus, o chamado de Deus para a nossa geração, não é tanto mais o ide, e sim o volte. Está entendendo? Porque muita gente já recebeu, e muita gente já se perdeu, muita gente na caminhada tem se perdido, tem sido afetada por outras influências, estão se perdendo. Então, a chamada para a nossa geração é esse volte. Volte, volte para o Senhor, volte. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza. Êxodo 28, você que tem a sua Bíblia. A primeira menção de um chamado em Gênesis, está em Gênesis 3, que diz assim: chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Não é onde eu estou lendo não, depois eu vou para aí, tá? Essa é a primeira menção do chamado. Adão, aonde estás? Grave que tem uma mensagem para nós aqui. Porque todos os dias o Senhor se encontrava com o homem no jardim para relacionamento. Vamos lá, repita isso comigo. Todos os dias Deus descia para se relacionar com o homem. Mas o dia que o homem pecou, o homem não estava lá. Quando o homem pecou, quando o pecado entrou, o Senhor desceu como de costume, para se relacionar com o homem. Adão, aonde estás? Porque Adão já não estava no lugar que ele deveria estar. Adão não estava no lugar que todos os dias ele se encontrava com o Senhor. Ele não estava ali para cultivar aquele relacionamento com o Senhor.
Isso ilustra aquilo que Deus tem conosco. Deus quer relacionamento. Deus quer intimidade. Deus busca isso. Às vezes nós estamos numa correria tão grande, num agito tão grande, que o Senhor, Ele está dizendo assim: fulano, aonde estás? Aonde você está? Aonde você está que você não está no lugar que você deveria estar? Aonde você está que você não está aonde você deveria estar para se relacionar comigo? Nós precisamos de cuidado, porque às vezes nós estamos envolvidos com tantas coisas e nós nos esquecemos de estar no lugar do relacionamento, da intimidade, que é o que vai nos conduzir no caminho do nosso propósito, do nosso destino. Porque os pensamentos dele, nós achamos que nós pensamos grande, nosso pensamento é medíocre. Os pensamentos dele são grandes para nós. Os projetos dele são muito grandes para nós. Em Gênesis 12:1, Deus ordenou: sai da sua terra, do meio da sua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Esse foi outro chamado. O Senhor chamando Abraão para um propósito. Ele tinha que sair de onde ele estava para seguir naquele propósito que Deus tinha com ele. Outro chamado marcante que aconteceu foi a vida de Moisés. Deus se manifestou na sarça e ele se aproximou para ver o que estava acontecendo, porque ele viu algo incrível, sobrenatural. E ali, se aproximando, Deus falou com ele, o chamou para o seu propósito. Então, a história de Samuel é a mesma coisa. Samuel escuta 3 vezes à noite: Samuel, Samuel, Samuel. Cada uma das vezes ele corria ao sacerdote, porque ele achava que era o sacerdote, e não era o sacerdote, era Deus chamando ele. Até um momento que o sacerdote diz: próxima vez, diga, fala com o teu servo, ouve, Senhor, porque é Deus que está falando com você. Há um propósito, há um chamado para cada propósito, e há um chamado diferente. Êxodo 28, que eu pedi para você abrir, diga comigo: e farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás, como gravura de selos. O que está escrito? Santidade ao Senhor. E a colocará sobre um cordão azul, para que esteja sobre a mitra. Mitra é aquele turbante do sacerdote. Estará sobre a frente da mitra, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão carregue a iniquidade das coisas sagradas, que os filhos de Israel santificarem em todas as suas ofertas santas. E sempre estará sobre a sua testa, para que sejam aceitos perante o Senhor. Tem uma coisa aqui, ó. Deus ordenou que fosse feito para o sacerdote, além das suas roupas especiais, que no seu turbante tivesse uma placa escrita santidade ao Senhor. Todo mundo olharia aquela inscrição e sabia que ali havia
alguém separado, consagrado, santo ao Senhor. Tinha um propósito aqui ali, ó, consagração total ao Senhor. Você sabe que após Cristo, nós somos reis e sacerdotes para Deus, ou um reino de sacerdotes. Então todos nós, em forma de conduta, atitude, postura, nós carregamos uma marca pública: santidade ao Senhor. O que acontece é que muitas vezes nós servimos a um Deus tão grande, com promessas tão incríveis, e não conseguimos ver essas promessas se cumprir como gostaríamos. Por quê? Diga comigo, não existe autoridade sem santidade. A falta de santidade rouba a autoridade. A falta de santidade rouba-nos a autoridade. A mitra era uma espécie de turbante coberto, ou cobertura para a cabeça usada pelo sumo sacerdote, símbolo de santidade e autoridade. Espiritualmente nós carregamos uma. Nós carregamos uma. Todo mundo que olhar para nós, a partir do momento que nós dizemos assim, eu sou um cristão, eu sirvo ao Senhor. Quando fala de uma pessoa assim, fulano é cristão, o que você acha que espera dessa pessoa? Qual a imagem que você tem? Vamos subir o nível. Quando você olha para mim, o que você espera de mim? Tem algo que você espera. Talvez você olhe e você diz assim, eu espero um alto nível de consagração, de separação, de santidade, de santificação. A minha e a sua é a mesma. É a mesma. Eu tenho um nível de responsabilidade maior porque eu te ensino. Claro que o meu nível de cobrança será maior, mas é o mesmo que se espera de você. O demônio que você luta é o mesmo que eu luto. A carne que você é feito, eu também sou feito dela. As guerras que você enfrenta, eu enfrento ela um pouco maior que a sua, porque eu compro a minha briga e a sua. E se não houver santidade, não há autoridade. E a falta de autoridade me arrebenta. Dá referência, por favor. Então fará chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavará com água. Diga comigo, e os lavará com água. Santificação, purificação através da palavra. O que nos limpa? Lembra que Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado? A palavra nos purifica. A palavra nos santifica. Quanto mais da palavra, e nós deixamos entrar a palavra, que aquela pregação que a gente não pode simplesmente dizer assim, eu gosto muito dessa frase, que eu prego ela para mim. Para mim, na Bíblia não é nada, não tem nem nada para mim é história. Eu digo, se está escrito, tem que acontecer. Eu prego isso para mim o tempo todo. Se está escrito, tem que acontecer. Se está escrito, vai acontecer. Se está escrito, assim será. Porque senão a gente fica pregando um Deus de 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, história por história. Prefiro estar onde Paulo dizia assim,
o evangelho que eu prego a vocês não consiste em palavras, mas em poder. Poder. E a mitra porá sobre a sua cabeça a coroa, diga comigo, da santidade. Porás sobre a mitra. Tomarás o azeite da unção. Olha o processo. A identificação, santidade ao Senhor. A purificação com a palavra. A santificação. O azeite da unção derramará sobre a cabeça, assim os ungirás. O azeite, unção. A água é símbolo da palavra, que nos purifica e santifica. O azeite é a unção. Nós precisamos. Eu quero que você grave essa palavra que eu vou enxugar em poucas palavras a mensagem toda. Se você quer autoridade no mundo espiritual, quer poder no mundo espiritual, não há autoridade sem santidade. A santidade traz autoridade. Não importa se eu conheço a palavra, não importa o quanto eu conheço da palavra, se não há santidade, não há autoridade. Não adianta simplesmente conhecimento ou título, porque se título valesse, os filhos de Seva, que era um sacerdote do Novo Testamento, vendo as operações, os milagres, vendo a autoridade que havia em Paulo, todo empolgados, né? Saía para poder exorcizar, expulsar demônios da vida das pessoas, e de repente ele chega num homem totalmente endemoniado, e ele quer usar daquela autoridade e diz assim: eu os conjuro pelo Deus de que Paulo prega. O Espírito olhou, eles eram 7 filhos de um grande sacerdote. O demônio olhou para eles e falou assim: Jesus, nós sabemos quem é. Paulo também. E vós, quem sois? Partiu para cima deles e deu um pau neles, que a Bíblia diz que eles saíram pelados, nus, apanharam e saíram despidos. Mas era filho do sacerdote. Se era filho do sacerdote, não quer dizer que você carrega unção. Às vezes, deixa eu mostrar uma coisa muito importante a você. Nunca caminhe por resultados. Que, bispo? Nunca caminhe por resultados. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala assim: não, Deus está me abençoando, eu estou prosperando, eu estou enriquecendo. Não caminhe por isso. E eu vou te dizer por que não. Porque nós podemos ir primeiro para Sansão. Sansão, ele vinha num processo de quebra da sua aliança com o Senhor. E mesmo nesse processo, ele não perdeu o Espírito Santo, a unção, o poder que Deus deu a ele de imediato. Na noite que ele dormiu com uma prostituta e foram cercá-lo para prendê-lo, ele arrancou o portão da cidade, carregou nas costas e colocou em cima de um monte. Ele arrancou os portais, o portão de uma cidade enorme, e carregou. Porque ele vinha num processo, até que chegou o dia. Então ele não perdeu a sua força. Ele dormiu com uma prostituta, estava forte. Ele dormiu com uma prostituta e não perdeu sua força. Lembra de Moisés? Moisés
bate na rocha, a rocha jorra água, não jorra? E depois qual foi a ordem? Fala com ela. A hora que ele falou com a rocha, jorrou água? Jorrou? Sim ou não? Jorrou. Então aconteceu. Ele foi lá e bateu, era para falar, ele bateu, ela saiu água. Diante de todo mundo saiu água. Só que aquela atitude de desobediência lhe custou a entrada na terra prometida. O Senhor veio e disse: vocês deveriam ter me honrado. Por conta disso, você não vai entrar na terra. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis, diga comigo, e sereis santos, porque eu, vamos lá, diga comigo, sereis santos porque eu sou, sereis santos porque eu sou, eu vou repetir, então vou pegar onde você quer. A gente quer poder, a gente quer autoridade, a gente quer unção, a gente quer resultado. Para ter isso, santificação. Santificação gera autoridade. Santificação gera poder. Santificação gera, diga comigo, poder, autoridade. É isso que nos diferencia. É isso que nos coloca à frente. Por isso que uma vida, o quanto vale a pena esse processo. Olha que coisa linda. Eu estava falando quanto privilégio nós tivemos. Feriado, sexta-feira, o pessoal sai para bagunça, vai parar na segunda-feira à noite ou na madrugada. Sexta-feira, nós estávamos separados com uma multidão de jovens, orando, louvando, adorando, fazendo transferência de unção para esses jovens, curando, que coisa linda, pessoas testemunhando, os doutores palestrando para eles, trazendo ensinamentos poderosos, ferramentas poderosas. Olha que incrível, gente. Essa geração, sabe uma coisa que nós plantamos neles? Eu disse, olha que coisa mais incrível, né? Cada encontro nosso é um derramar. E cada encontro, histórias são mudadas. Cada encontro, histórias são mudadas. Cada ano, Deus tem transformado a vida de jovens. Um dos jovens que testemunhou lá no encontro foi o Felipe, que participou dos primeiros ali, ajudando, auxiliando, mas não sabia, porque a mensagem entrou, Deus tem levantado. Você sabe que essa geração próxima, que é a próxima geração, elas vão impactar muito mais do que a nossa geração, né? Sabe disso, né? Eles vão fazer muito mais. Ao mesmo tempo que a gente vê uma geração deformada, tem uma geração chegando aí com uma força gigantesca. E a nossa oração, então, o Felipe testemunhando, participou dos primeiros encontros ali, não sabia muito, ardia algo no coração, e de repente, Deus encaminhando. Hoje, um jovem com 20 e poucos anos, eleito vereador na cidade, como um dos vereadores mais votados da cidade, que entrou dentro dele uma palavra, missão dentro dele, queimou no coração dele, Deus ungiu, capacitou, deu graça para fazer, e hoje já está lá. Parecia algo impossível, e hoje está lá para a glória do Senhor. Nós ouvimos, olha que história, né? Doutora Isabela está aí hoje, doutor? Tá? Doutora? É que eu não estava te vendo daqui. Só para o pessoal ver vocês, levanta as mãos, por favor, vocês. Ou pode ficar em pé, só para o pessoal ver vocês. Eles foram um dos palestrantes. São psiquiatras,
especialistas em saúde mental, que foram compartilhar seu conhecimento, ensinamentos poderosos para os nossos jovens, mas mostraram uma coisa, o quanto é incrível o que Deus faz. Quer ver? Dá o microfone para a doutora. Bom dia, igreja. Então preste atenção. A doutora estava compartilhando algo que impactou a vida dos jovens. A doutora não sabe, ela não conheceu os pais dela. Ela não sabe quem são os pais dela. Ela nasceu e foi dada para adoção. Da adoção, ela foi adotada por pais, e o pai que a adotou era alcoólatra. E fazia uma pressão psicológica gigantesca. E aí você olha para uma criança, por muito tempo ela não entendeu também. Ela não entendia. Ela fala que ela não podia ouvir as crianças cantar uma música, as crianças tinham a prática de cantar, o hábito de cantar, de que você foi jogado na lata do lixo, porque ela tinha essa crença que ela foi jogada numa lata de lixo. Como é que uma criança vai entender por que os pais geraram e não a criaram? Fala um pouquinho, doutora, da sua história, só para quem não ouviu a tua história, não ouviu o teu testemunho. Por muito tempo eu carreguei as dores da rejeição. E isso me transformava em uma pessoa rude, em uma pessoa que não tinha amor pelo próximo e questionava. Eu questionava tudo na minha vida. Eu não aceitava a realidade que eu estava inserida. E por muito tempo rejeitei os meus pais que me adotaram, que entregavam o que tinha de melhor neles para mim. E diante desse cenário que para aquela criança não podia ser pior, calhou com o pior quando meu pai se suicidou, né? E, então foram muitas dores. Doutora, o que ele falava para a senhora? O que ele falava para a senhora ainda menina? A ameaça que ele falava que ele ia se matar e a culpa era sua. Sim, ele sempre marcou muito, deixou um peso muito grande nas minhas costas, quando eu me posicionava e queria sair daquele cenário tão rude, né? E inclusive no dia, né, quando eu resolvi morar com os meus avós e minha mãe veio junto porque ela aguentou toda aquela pressão durante 18 anos, porque ela queria me dar uma referência de família, por pior que fosse aquela família, e de fato ela implantou em mim algo valioso, que é o lutar, não desistir, por pior que seja o cenário. E quando eu me posicionei e falei que não voltaria para aquele ambiente que representava riscos, porque ele realmente tinha um comportamento suicida, ele me ligou naquela noite, ameaçando que se eu não voltasse e minha mãe não voltasse para casa, ele ia se matar. E foi tão cruel, bispo, que de fato ele ligou para que eu ouvisse o suicídio dele. Olha que loucura. Que idade a senhora tinha? 18 anos. 18 anos, mas cresceu nesse ambiente totalmente tóxico, né? Totalmente. Me tornando rude, uma mulher que não sabia se submeter, que olhava para homem e repugnava, né? Então, o quão foi desafiador limpar o meu coração para me tornar a mulher virtuosa ao longo da minha caminhada, né? E meu pai se matou naquela noite. Que loucura, né? Que loucura. E hoje é um modelo de família, é uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, profissionais incríveis. Eles fizeram um trabalho com a nossa juventude ali sensacional,
que com certeza ali muitos que tinham essa dor da paternidade, porque a doutora carregou essa dor por muito tempo, e ela foi compartilhar como ela superou essa dor, conseguiu ressignificar a dor da paternidade, a dor da rejeição, né? Então, é lindo hoje ver profissionais que entenderam, que é outra coisa linda, né? Que eles descobriram, né, o poder, como eles podem usar a ciência, que não tem como se desconectar da palavra, não tem como, cura realmente. O doutor bate muito nessa tecla, né, que é uma tecla que a igreja trabalha demais com vocês. A mudança, a transformação da vida de uma pessoa está na transformação da mente. A transformação da mente é que traz a cura, a libertação, a transformação. Então, aí hoje você olha, o propósito de Deus, tudo o que queriam era ter uma família, né? Tudo que almejavam era o propósito, né? Estar no propósito, certo? Mas não sabia como, né? A doutora já queria, como o doutor queria ajudar pessoas através daquilo que Deus derramou sobre a vida deles, e hoje está aí uma história. Doutora, só para quem compartilha aquele momento que a senhora compartilhou com jovens, como é que você começou a ressignificar aquelas crenças erradas? Foram muitas crenças, né, que a gente carrega, principalmente por não perceber o amor verdadeiro. Nós vamos dando significados distorcidos para a nossa realidade. Mas foi em meio ao Covid, né, que eu trabalhava. Eu quero que vocês falem sobre isso, que isso é uma coisa que queimou no meu coração quando vocês falaram. Quero que vocês falem isso com muita seriedade, e eu quero que você cutuca quem está do teu lado e fala assim: acorda e presta atenção. Aí o Tiago já deu o grito. Pode falar, doutora. No Covid, trabalhando 18 horas por dia, tocando UTI, vendo tantas famílias se desfazerem naquele momento tão triste, no qual eu ligava para o pai, para o filho, ou para a mãe e para o filho, para que eles tivessem a oportunidade de ressignificar. Porque nós sabemos, bispo, que muitas pessoas com o coração duro só vão ressignificar o amor do pai num leito de morte ou em cima de um caixão. E assistindo aquele cenário de despedida, em que os pais choravam, buscando o coração dos seus filhos, que nós despertamos para o chamado de Deus. Doutor, fala. Esse foi um momento assim, que inclusive aquilo ali mexeu demais com vocês. Vocês ter que ligar para pais, mães, maridos, esposas, filhos, para dar a notícia e tentar ressignificar aquele momento, trazer um pouquinho de consolo àquelas famílias que estavam perdendo ali um ente querido, através de uma enfermidade. Aquilo ali foi um momento muito forte na vida de vocês, né? Muito. Bom dia, igreja. Foi muito. O Covid foi para nós o divisor de águas, porque nós tínhamos no nosso coração uma vontade de fazer a diferença usando a nossa profissão, a medicina. Só não sabia como seria e de que jeito seria. E nesse momento, dentro desse cenário falado, uma das coisas que eu vi que marcou muito, porque tinha um leito, um pai, um filho, e o outro filho a gente sabia que já chegaria naquele dia. E o caso deles era caso grave. E o pai, ele viu os filhos se indo. E falava assim: fala isso pro meu filho, que é debilitado, estava tão debilitado que não conseguia levantar. E a gente, às vezes,
era o mensageiro do que o pai pedia e os filhos pediam para falar, porque em poucas horas seriam entubados. E esse tipo de cenário fez nós olharmos um para o outro. O que nós estamos fazendo aqui? Porque a luta, a motivação era: vamos estudar, vamos ser médico, vamos especializar, vamos ganhar vida, vamos ganhar dinheiro. E ali, naquele momento, a gente viu que algo estava errado. Precisava ressignificar. Nós já éramos casados, não tinha as crianças ainda. Ela despertou e falou assim: eu quero ser mãe. Eu estava pronto para ser pai fazia tempo, né, amor? Mas quem manda são elas. E isso fez ela despertar. E foi tudo que mudou. Quando terminou a primeira onda de Covid, a gente pediu descanso para o pessoal, dos diretores, porque era essa pegada de 18, 20 horas por dia. E eles falaram assim: vão lá, descansa, porque a gente já sabe que a segunda onda vai chegar e a gente precisa de vocês aqui. Ok. Só que ela voltou grávida. Nós viajamos e a gestação da Rafaela, ali em diante, foram starts, ressignificação em cima de ressignificação, inclusive a nossa chegada aqui, porque o pessoal já sabe, eu já comentei, mas eu reforço. Faziam 5 anos que o Damião tinha me apresentado a igreja, as mensagens do bispo através do YouTube, que eu falava que eu não queria ir na igreja. Não vou. Mas tem segunda a segunda. Eu falei: não, mas eu estou ocupado todo dia. Então ele falou: então você vai escutar 3, 5 minutinhos. Eu falei: tá bom. E isso era o que a gente buscava, mudança de vida, mudança da mentalidade. Só que nós não estávamos mudando a nossa. E nesse momento da gestação, foi o divisor de águas, que a Isa, com as suas resignações, eu com as minhas, nós viemos parar aqui, sentadinho no banco ali no fundo, um trabalho mental contínuo de renovação, mas Deus já tinha muita semente boa plantada na Isa, em mim, mesmo diante desses caóticos ambientes que ela viveu, que eu vivi, mas Deus tinha um plano para estarmos aqui no dia de hoje. Mas o que a gente deixa o recado: não espera o momento trágico, seja ele de morte, seja ele de um divórcio, seja ele de ver um filho distante, para ressignificar. Inicie o mais rápido possível, porque Deus tem um propósito para cada um, como tem para a gente. Maravilhoso. Amém? Obrigado, pode sentar. Obrigado. Inclusive eu quero que você fique em pé agora. A hora que eles falaram sobre isso, eu pensei comigo, eu falei: meu Deus, né? Às vezes a gente vive momentos tão envolvidos com tantas coisas que não são tão relevantes assim, tão importantes. Às vezes nós temos ao nosso lado pessoas que nós amamos, mas nós não valorizamos o quanto deveríamos valorizar. Eu fiquei pensando naquilo ali quando ele falou. Porque na pandemia o que eles mais faziam é ligar ou ir pessoalmente para dar a notícia
da partida de um ente querido. Você já parou para pensar quanta gente partiu ali, não estando preparado com Deus? Quantas pessoas partiram, talvez, brigado com a mãe, brigado com o pai, magoado, marido que nunca honrou a esposa, esposa que nunca honrou o marido, que estava ali, junto, tem tudo para dizer o quanto eu te amo, o quanto você é importante para mim, quanto você, se eu te perder, você vai me fazer muita falta, mas nunca falou. Às vezes a gente, é como o doutor disse, né? Precisamos estudar, precisamos crescer, precisamos evoluir, precisamos ganhar dinheiro, precisamos prosperar, precisamos enriquecer. Ali você olha e diz assim, isso não é a coisa mais importante. Na pandemia eu vi quanta gente que tinha seus carros importados não podia sair para fora com aqueles carros importados para desfilar, para todo mundo ver. Na pandemia, quem tinha uma bolsa de 50, 60, 100 mil, não podia botar sua bolsona e sair desfilando para todo mundo ver. Quem tinha seus cintos, seus sapatos de, sei lá, os preços aí que vocês sabem, 20, 30, 40 mil, não podia colocar nos pés para mostrar, eu estou com Gucci, eu estou com Louis Vuitton, eu estou numa Porsche, eu estou numa Ferrari, eu estou numa BMW. Ninguém podia fazer isso. E nem interessava, todo mundo lutando para sobreviver, para preservar a vida. Não é verdade? Aí passa, a gente esquece tudo o que importa. Mas o que importa são as pessoas. Eu sempre digo que não tem nada mais importante do que pessoas, tanto é que a única coisa que Jesus veio buscar é pessoas, não vai levar nada daqui. Nenhuma peça de roupa que você tem aí, nenhum brinco, nenhuma peça preciosa que você tem, nenhuma joia que você tem, vai entrar no reino, até porque isso é lixo lá. Isso é lixo lá, você sabe, né? Isso aí é coisa que, se entrar lá, é a escória. A única coisa que ele veio buscar é pessoas. E o que ele vai levar é pessoas. Porque o que importa para ele é pessoas. As ruas da Nova Jerusalém não é pavimentada de ouro, ela é de ouro puro. Como um cristal reluzente, não é recapeação. Não recapeou, é ouro puro. Então, o que importa? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós e ver publicamente, que nós somos separados. Há uma consagração, há uma dedicação. É assim que a gente vai. É assim que a gente vai evoluindo. É assim que a gente vai crescendo. E não tenha medo. Eu achei muito bonito, há pouco tempo, alguém me procurou. Me procurou porque um empresário aqui orientou. E
E o empresário diz assim: você quer ter negócio comigo? Ok. Só que você, para ter negócio comigo, você primeiro vai lá conversar com o bispo, vai alinhar tudo que precisa ser alinhado na sua vida. Porque para a gente ter negócio junto, nós precisamos ter alinhamento. Porque os meus negócios são corretos. E eu quero a bênção de Deus em tudo. Que mensagem que ele mandou, né? Não é? Não é dinheiro a qualquer custo, não é dinheiro a qualquer preço. Não, eu tenho princípios, eu tenho valores, não se trata só de dinheiro. Porque dinheiro, meu Deus, é dono do ouro e da prata. Você sabe que ele levanta quem ele quer e abaixa quem ele quer. E grave, nós estamos num momento de transição. Tem gente que vai ficar muito rico agora nessa fase. É um momento de transição. Porque Deus tem propósito. E Ele quer acelerar seu propósito. Agora, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Santificação traz autoridade. Nós precisamos de autoridade, nós precisamos de poder. Será que se chegasse outra pandemia, as coisas que tanto têm valor hoje teria? As coisas que nós estamos correndo como loucos atrás teriam o mesmo valor para nós? Se chegasse outra pandemia agora, talvez até pior. Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? A palavra está se cumprindo e está se convergendo. Nós estamos chegando no estreitamento. E tudo que o Senhor tem para nós, você percebe um movimento? Como é que Deus está mobilizando e levantando pessoas em todos os lugares, levantando uma multidão, um exército, porque o tempo hoje ele tem pressa. Ele tem pressa. Pessoas que a gente nem imaginava estão sendo alcançadas. E eu nunca vi uma época que tantos homens milionários e bilionários estivessem sendo afetados como agora. Porque eles descobriram também que não só dinheiro. Não se trata só de dinheiro. Por isso que eu disse para os nossos jovens: vocês são o futuro. Os próximos milionários, bilionários, empresários, médicos, advogados, donos de hospitais, donos de escolas, de redes de escolas, meios de comunicação, criadores de aplicativos, startups, unicórnios, os próximos bispos, pastores, missionários, estava ali. Você não tem noção do que Deus vai fazer com os nossos filhos, com os nossos netos. Vocês não têm noção. Você não tem noção do que Deus vai fazer com os seus filhos, com as suas filhas. Você não tem noção. Paga o preço. Paga o preço. Aproveitando esse momento que o doutor trouxe essa reflexão para nós, eu quero que você feche seus olhos. Pense no que importa. Pense no que tem valor para você. Primeiro, Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Ele, você pode ter tudo e não tem nada. Segundo, as pessoas que estão com você. Se você perdesse qualquer uma das pessoas que você tem hoje, como seria para você?
Como seria se você não tivesse mais o seu marido, a sua esposa, com todas as falhas, com todos os defeitos? Se você não tivesse mais um filho, se você não tivesse mais seus pais, como seria para você? Muitos não têm mais, mas você tem. Então agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela vida, porque você tem vida. Agradeça a Deus que com todas as batalhas que você tem, você está vivo com oportunidade de crescimento e cumprir com um propósito tão lindo. Cresça em Deus e você vai crescer na vida. Cresça em Deus e você vai crescer na vida, em todas as áreas. Cresça. E você que está aqui com alguém que você ama, dê um abraço nela agora e diz assim: que bom que você está aqui. Que bom que você está na minha vida. Abraça com amor. Com amor e diga: que bom que eu tenho você aqui hoje. Que bom que eu tenho você aqui hoje. Que bom. Ai. O ar que eu respiro. Talvez não é nem da sua família, é um irmão. Você pode ir nele e dizer assim: que bom que eu tenho você como meu amigo, como meu irmão em Cristo. Que bom. Que bom. Mostra-me tua glória. Santidade ao Senhor. Mostra-me. Santidade ao Senhor. Oh, mostra-me. Aleluia. Mostra-me. Que bom. Tua face, amado meu. Que bom que eu tenho vocês. Que nada teria sentido. O ar que eu respiro, o pão que me alimenta, é a tua presença, é tua essência em mim. Santifica-me, purifica-me, Senhor. É a gratidão que nos leva para níveis superiores. Sem santificação, ninguém verá. Seja grata a Deus. E eu quero te ver. Você está respirando. Você tem a oportunidade de se levantar, santificar. Deus te enche de poder e autoridade. E você vai fazer coisas incríveis para o reino. Coisas incríveis para o reino. Sem santificação, ninguém verá a ti. E eu quero te ver, te adorar. Aleluia. Quero te contemplar no santíssimo lugar.
Mostra a tua glória, Senhor. Diga a Deus isso. Eu quero ver tua glória, Senhor. Mostra-me teu rosto. Mostra-me tua face, Senhor. Mostra-me tua face. Amado meu. Amado meu. Aleluia. Diga, tu és. Tu és a minha vida. Ah, tu és, Senhor. Tu és. O ar que eu respiro. O pão que me alimenta. O pão que me alimenta é tua presença, é tua essência em mim. Mostra-me tua glória. Mostra-me teu rosto. Mostra-me teu rosto. Mostra-me tua face, Senhor. Mostra-me tua face. Amado meu. Amado meu. Tu és a minha vida. Tu és a minha vida. Aleluia. O ar que eu respiro. O pão que me alimenta. O pão que me alimenta É. é tua presença, é tua essência em mim. Zacarias diz assim, ó. Ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, posicionado diante do anjo, e Satanás em pé à sua direita, para se lhe opor. Olha que coisa incrível. O sumo sacerdote estava ali, Satanás em pé do lado. O sumo sacerdote diante do Senhor e Satanás ao lado, simplesmente para fazer oposição e acusação. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas sujas, estava em pé diante do anjo. Presta atenção nessa imagem. O sacerdote diante do anjo do Senhor, e Satanás ao lado, só para fazer oposição. Mas o sacerdote estava com as roupas sujas. E aí é que está o ponto. Ora, Josué, vestido de roupas sujas, estava de pé diante do anjo. Então ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai estas roupas sujas dele. E a ele lhe disse: eis que fiz a iniquidade, eis que fiz a iniquidade passar de ti, e te vestirei com outra vestimenta. E disse: coloque uma mitra limpa sobre a sua cabeça, devolvendo a ele a autoridade, devolvendo a ele poder e autoridade. Então colocaram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram-no com trajes. E o anjo do Senhor estava perto. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Diga comigo: se andares nos meus caminhos e observares a minha ordenança, então tu também julgarás minha casa, e também guardarás os meus átrios
e te darei lugar para andar entre esses que aqui ficam. Feche os seus olhos, por gentileza. Ali estava o sacerdote, e do lado, Satanás, para lhe opor, acusar. Quando diante do Senhor, do anjo do Senhor, o Senhor já disse a Satanás, o anjo disse: o Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor te repreenda. Quer dizer, você não tem mais o que acusá-lo. Você não tem onde pegá-lo. Então respondeu e falou: tirai estas roupas sujas dele. Queridos, talvez Satanás tenha encontrado lugar para acusação por conta de escolhas erradas, atitudes erradas, erros, pecados cometidos, e ele quer acusá-lo e opor a você, impedir que você viva tudo aquilo que Deus tem para você. Mas sabe o que o Senhor está dizendo a você hoje? O Senhor está repreendendo esse espírito de acusação da sua vida. O Senhor está tirando de você essas vestes sujas. Deus está colocando roupas novas em você. Deus está colocando um turbante em você, dando você autoridade, renovando a você a autoridade, a unção que havia sobre a tua vida. Ele está colocando roupas limpas e um turbante de autoridade sobre a tua vida. Satanás não tem poder sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, é para você se levantar, é para você se levantar na fé, é para você se levantar no Espírito, é para você se levantar com autoridade. Em nome do Senhor Jesus, Deus está colocando vestes limpas em você, tirando as vestes sujas. Está mandando o anjo: tire as roupas sujas dele, tira as roupas sujas e coloca nele vestes limpas, uma nova vestimenta de autoridade, de poder. Em nome de Jesus, chega de acusação, chega de acusação, não importa o que você fez. Tome uma decisão, diga a Deus: Deus, arranca essas roupas de mim, arranca essas roupas sujas da minha vida, arranca. Eu quero que o Senhor me vista hoje, que o Senhor me vista, meu Pai, de roupas limpas, roupas de santidade ao Senhor. E Ele coloca um turbante de autoridade. Então não tem mais acusação sobre a tua vida. Não tem mais aquela palavra: você errou, você pecou, você fez isso, você fez aquilo. O Senhor está dizendo: cale-se, Satanás. Cale-se. Cale-se. Eu estou colocando vestes limpas nele. Eu estou trocando as vestes dele. Cale-se. Sinta o Espírito Santo colocando vestes limpas em você. Sinta o Espírito Santo colocando vestes novas em você. Sinta. 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 Eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor. Espera aí um pouquinho. Não abre seus olhos. Não abre seus olhos. Deus está trocando suas vestes. Não importa o que você fez. Não importa quão suja e imunda estão as tuas vestes. Ora, Josué, vestido de roupas sujas, estava em pé diante do anjo. Então ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai estas roupas sujas dele. E a ele lhe disse:
eis que fiz a iniquidade passar de ti, e te vestirei com outra vestimenta. Coloque uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Sabe essa mitra de santidade e autoridade? Deus está colocando em você. O diabo não pode te acusar mais. O Senhor está repreendendo Satanás, que te acusava, que te atacava, que te bombardeava, que te condenava com seus erros, com seus pecados, com as suas iniquidades. Não. Ele está colocando vestes limpas em você hoje. Ele está colocando esse turbante, essa mitra nova sobre a sua cabeça. E o mundo espiritual vê. O mundo espiritual vê. Não pode te acusar mais. E vestiram-no com trajes, e o anjo do Senhor estava perto. Seja vestido agora. Seja vestido agora. Deus está te chamando ao retorno. Deus está chamando para esse relacionamento de intimidade. E você vai carregar essa placa na sua testa: santidade ao Senhor, porque Ele está trocando as suas vestes. Ele está colocando vestes limpas em você, e Ele está colocando um turbante de autoridade, poder e santidade sobre a tua vida. Senta. Deus está repreendendo o acusador da sua vida. Ele não pode te acusar mais, porque Deus já tirou as vestes sujas. Toma posse disso. Sai daqui para ser um novo homem. Sai daqui para ser uma nova mulher. Sai daqui. Que Deus não diga mais aonde você está. Aonde você está? O que você está fazendo que você não está onde deveria estar? Se relacionando comigo, intimidade comigo. Porque Deus vai te encontrar no lugar do encontro, no lugar da comunhão, no lugar da intimidade. Aleluia. Receba. Receba as suas vestes novas. Receba as suas vestes novas. Receba as suas vestes novas. Receba. Sai daqui para ser um novo homem, uma nova mulher. Aleluia. Ah, nos refaz, Senhor. Me refaz, Senhor. Me refaz. Aleluia. Me ensina. Diga: Senhor amado. Senhor amado. Como um vaso. Como um vaso nas mãos Do oleiro. Ah, pegue a minha vida, Senhor, e me faça de novo. Que Ele faça de você um vaso de glória, de honra. Que Ele te coloque num lugar de honra, que é onde Ele coloca os vasos de honra. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero
vaso novo. Vaso novo. Que você sinta Ele tirando as vestes sujas e colocando em você essas vestes novas. Satanás não tem poder de te acusar. Você viu que o próprio Senhor, quando foi acusar Josué, o próprio Senhor repreendeu. Que o Senhor te repreenda. E Ele coloca esse turbante, essa mitra de unção, de poder, de santidade e de autoridade sobre a sua vida. Sai daqui hoje com essa volta. Todos os dias, quando o Senhor te procurar, você vai estar no lugar do encontro. Ele não vai precisar falar assim: fulano, aonde você está? Você vai ouvir essa voz: aonde você está que você não está onde você deveria estar? Que eu tenho um encontro marcado com você. O lugar do nosso encontro, da nossa comunhão. Seja abençoado nessa manhã. Saia daqui hoje com o turbante, com a mitra na cabeça. Que seja uma marca pública, que todo mundo que olhar para você é como se tivesse essa placa na sua testa: santidade ao Senhor. E lembre-se que santidade gera autoridade. Saiba que Satanás não pode te acusar mais, porque Deus colocou vestes novas em você, santas, limpas, abençoadas. Seja abençoado nessa manhã. Que nós possamos sair daqui como no nosso terceiro dia, o dia da ressurreição, o dia que nascemos para um novo tempo, para o tempo de glória, tempo de poder, tempo de comunhão profunda. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela vida de cada um que aqui está. Obrigado pelo que fez, está fazendo e vai fazer. Amém. Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas bem forte.